Bom dia, queridas. Hoje, quem fala aqui com vocês é a Aline e eu estarei lendo a passagem de 2 Samuel 18:14, que diz assim: Então Joabe disse: Não me demorarei assim contigo. E tomando 3 dardos na mão, os cravou no coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe era um dos filhos de Zeruia. Na Bíblia, Zeruia é uma figura mencionada principalmente como mãe de 3 filhos importantes, 3 grandes homens que tiveram suas histórias contadas aqui no decorrer do livro de Samuel. E hoje nós vamos falar sobre Joabe. Conforme a pastora Noemi citou ontem, acredita-se que Zeruia era irmã do rei Davi. Eu acredito, eu tenho a impressão que Zeruia era uma mulher que deveria ter alguma relevância no tempo dela, assim, alguma mulher importante. Eu tenho a impressão que ela era uma mulher imponente, né? Ela vinha de uma família de impacto. E os 3 filhos de Zeruia, eles são retratados aqui na Bíblia como guerreiros valentes e homens de caráter forte. Joabe, que é o que nós vamos falar hoje, ele era o mais famoso dos 3. Joabe foi comandante do exército de Davi. A passagem de 2 Samuel, em que Joabe toma uma decisão drástica, né, essa passagem de 2 Samuel 18:14, ele mata Absalão. Absalão era filho do rei Davi, era um filho rebelde que se voltou contra o rei Davi. Né, isso chama a nossa atenção para uma reflexão sobre lealdade e conflito. Nesse momento ali, nessa situação, Joabe se vê em um dilema. Ele era, né, o dilema dele era ser leal ao rei, que era o seu tio, que era amigo, líder, ou proteger Absalão, que apesar de ser filho do rei, ele havia se voltado contra o rei e pai dele. Né? Ele era o filho do rei, mas ele estava contra o pai dele naquele momento. E Joabe tem uma difícil decisão na vida dele. Ele teria que escolher naquele momento ali o que ele acreditava ser o melhor para o reino e até para Davi, talvez, que estava tomado ali pela emoção, estava cego pela paternidade, né? Ele não estava conseguindo diferenciar ali ele como rei e como pai. E Joabe tinha que ajudar Davi nessa decisão. E a escolha de Joabe, ela carrega um moral profundo de como agir com as obrigações e lealdades quando elas entram em conflito nas nossas decisões. Como que nós vamos agir com as nossas obrigações como cidadãos na sociedade, né? Ou a nossa lealdade a alguém. E a lealdade frequentemente ela é idealizada como um conceito simples, mas na realidade ela carrega complexidades. Frequentemente a gente encontra algumas situações na nossa vida onde a lealdade a uma pessoa, a um valor, a uma instituição, a uma crença, ela entra em choque com os nossos princípios pessoais ou com outras obrigações que nós temos. Né? E ali, naquele momento, Joabe, ao matar Absalão, ele mostra que às vezes a lealdade ela exige decisões que não são fáceis de serem tomadas e que muitas vezes podem nos trazer dor, dúvida, né? É difícil tanto para quem decide quanto para quem é afetado. E assim como somos desafiados a refletir até onde que vai a nossa lealdade. Quando que nós devemos agir por dever, mesmo quando o nosso coração nos pede para fazer o contrário. A escolha ali de Joabe foi muito difícil, muito dura, mas mostra que a lealdade não é apenas uma questão de seguir ordens ou de proteger quem nós amamos, mas é também uma questão de tomar as decisões difíceis quando há um bem maior em jogo. Essa reflexão nos leva a considerar como as nossas próprias escolhas diárias muitas vezes envolvem tensões entre o nosso dever e a nossa convicção pessoal.
Assim como Joabe, podemos nos perguntar, em momentos de conflito, como podemos equilibrar essas forças, sem perder de vista o que é verdadeiramente justo e correto? Como que nós podemos tomar as nossas decisões nos conflitos que nós temos, assim, sermos corretas, né, fazer aquilo que é o correto, que é o verdadeiro, ou aquilo que vai ser bom para nós, que vai ser bom para os nossos filhos, que vai ser bom para a nossa casa. Muitas vezes a decisão de ser correto vai trazer algumas consequências para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento, que vai ser difícil. Mas se nós agirmos dentro do que é correto, correto principalmente aos olhos do Senhor, o Senhor vai nos dando a direção, né? Ele vai nos guiando. Nós não podemos deixar que essas emoções tomem conta daquilo que é correto na nossa vida. Não podemos deixar que as nossas emoções tomem o lugar do que é correto. Eu quero orar por você, por este dia, né? Se você tem algumas decisões para tomar, se você tem dúvidas, se não sabe o que fazer, pense bem antes. Pense bem no que é correto fazer e não com as nossas emoções. Amém? Neste momento, meu Pai, eu coloco diante de Ti as minhas irmãs queridas. O Senhor conhece cada uma, o Senhor sabe das nossas aflições, meu Pai, conhece as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. E neste momento, Senhor, pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos encha de intrepidez, de ousadia, de sabedoria, de discernimento para podermos tomar as nossas decisões baseadas na Tua direção, na Tua vontade. Esteja nos guiando, Espírito Santo, e dirigindo para não agirmos pelas nossas próprias emoções e intenções, mas sim pela Tua vontade. Nos dê, Senhor, um dia leve, um final de semana proveitoso e cheio da Tua presença. A nossa vida, nós não vivemos sem Ti em nossa vida, Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus, pela Tua presença real. Nós te louvamos e damos graças sempre. Sempre, porque o Senhor é presente, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, porque cada vez que nós oramos a Ti, o Senhor nos ouve e nos responde, Senhor. Nos encha da Tua sabedoria, porque sem ela, Senhor, nós não somos nada, Pai. A Tua sabedoria é o que nós temos de mais importante no nosso dia a dia. Nós dependemos de Ti para que o Senhor nos dê ela diariamente. Muito obrigada por tudo. Esteja com as minhas irmãs queridas. Esteja ouvindo a oração de cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querida, tenha um bom final de semana, uma sexta-feira abençoada. Que o Senhor esteja com você, te dirigindo, te dando graça em nome de Jesus. Amém?